Agora, o que você falou é gaiola, né? É. Você havia comentado. Caixa de transporte. Caixa de transporte. Tem umas gigantescas, né? Tem umas grandes. E aí que o cara fala, pô, o cara tá lá no apartamento dele, não é tão grande, ele coloca três caixas, né? Dessa. O pet dele fica ali quietinho, comendo, bebendo, e depois ele vai fazer atividade física com o pet tranquilamente. Eu até aconselho nem colocar comida e água dentro da caixa. A caixa é para ser um lugar de repouso mesmo. Se for ser utilizado, ser um lugar só de repouso. Comida, eu forneço a comida, a água também fica fora, porque daí eu consigo mexer no relógio biológico dele como um todo. Olha, talvez vocês façam essa pergunta mais para frente, mas olha como é fácil treinar um animal a fazer xixi e cocô no lugar que você quiser. Seja num ralo, num tapete higiênico, na privada, onde quer que seja. Cão e gato. Cão e gato. E crianças também. Não, mas eu falo assim, independente da raça. Independente da espécie. Da espécie. E da raça também, mas tá. Da espécie. Olha que legal. Qual que é o grande problema que as pessoas enfrentam hoje? Deixa um animal 100% livre, ele opta onde são os lugares mais inteligentes para ele poder fazer as suas necessidades. Gato tem muito mais facilidade de procurar uma caixa de areia, né? Uma caixa com substrato do que um cachorro. Mas ele opta então e ele começa a fazer. Na maioria das vezes é no tapete do banheiro, é no tapete da sala, numa almofada, em cima da cama e por aí vai. Só porque a pessoa deixou 100% livre. O animal aprendeu a fazer do jeito que ele bem entendeu. Ele sentiu essa liberdade e foi ser livre. Se eu começo a limitar um pouquinho o espaço, de preferência fazer isso desde filhote, né? Mas dá pra fazer com um cachorro adulto? Dá. Com idoso? Também dá. Não tem problema. Só não dá jeito pra morte. Mas qualquer raça, qualquer espécie. Se eu começo controlando um pouquinho mais essa liberdade e também controlando o relógio biológico dele, eu tenho a questão do xixi e do cocô na palma da minha mão. Onde? Como que eu controlo o relógio biológico? Qual o horário que a gente vai no banheiro? Que o indivíduo saudável vai no banheiro? Período da manhã? De manhã ali. Depois da comida, né? Sim. Depois da comida, primeiro. Quais outros dois? Eu sempre gosto de colocar... São 3, né? Então, quando a gente se alimenta... Então aqui a gente está sintetizando o quê? Cocôs e xixis. Né? Tá começando o processo, né? Quando a gente desperta de um sono, seja um sono profundo ou uma soneca, e quando a gente pratica exercício. Se eu consigo juntar esses 3 momentos num único momento só, é 100% de certeza que ela vai querer fazer um xixi e um cocô na minha frente. Basta então eu só direcionar para onde eu bem entender. Se eu quero que seja numa privada, eu direciono para uma privada. Se eu quero que seja em cima de um tapete higiênico, eu direciono para o tapete higiênico. Se eu quero que seja numa caixa de areia, direciono para a caixa de areia. Simples. As pessoas gerou um assunto, xixi, cocô, virou um negócio tão difícil. É muito simples. Tá, e como que eu consigo controlar um pouquinho a liberdade? Eu inicio com um espaço um pouco mais reduzido enquanto é filhotão, por exemplo. Deixo dentro de um cercado, de um cômodo. Posso até usar a caixa de transporte em alguns momentos. Onde, no momento que ele está lá dentro, eu ofereço brincadeiras, exercício, deixo dormir, ofereço a comida, tiro de lá para direcionar onde eu quero. Se o local que for ser o banheiro é lá dentro desse espaço já, tá lá dentro já, então beleza, né? É até mais fácil para os tutores. Só que as pessoas pecam muito nisso. Não tem regra alimentar, então não tem um horário certo para comer, não tem horário certo para dormir, não tem horário certo para treinar, para brincar, para praticar exercício. Então fica o Deus dará. O animal vai fazer onde ele bem entender. Então, falando assim é muito fácil, mas no dia a dia... Não, aí você todo o treinamento. Cara, mas isso que você falou é bem legal e bem conecta legal com aquilo mesmo. que você falou no início, que eu queria que você explicasse aí, quando a gente tava, na verdade, não no início, conversando fora da gravação. Da gravação, que você falou que, você como filho fazia as coisas pro seu pai porque ele te dava um petisco de volta ou porque pirulito? Você tinha tipo ali um carinho, um respeito, né? Idolatria, né? Então, a metodologia Azulclo, ela vai muito nesse sentido de não utilizar desses artifícios, comida, petisco, borrifador de água, choque, qualquer coisa que não é natural ao animal, porque esse conceito é muito legal porque é exatamente isso. Como que a gente vem a educar vem a respeitar os nossos pais, as pessoas que criaram a gente? Não é porque ele pagava a gente bons comportamentos com pirulito ou com um videogame ou com batata frita. É porque ele fazia uma série de ações que faziam a gente olhar para aquela persona e falar assim, meu, que da hora, quero ser assim.
Eu quero ser isso. Eu quero ser talvez até melhor do que isso. Ao mesmo tempo, quando a gente tem uma criação ruim, infelizmente tem algumas pessoas que não conseguem criar seus filhos de uma forma legal, também você olha pra eles e fala assim, eu não quero ser isso. Né? Com o animal é a mesma coisa. Só que se no ponto zero da educação, quando a gente vai começar a educação, eu já começo pagando, Tá. ferrou. Porque eu tô ensinando o animal já a barganhar desde cedo. E é a mesma coisa de você começar a ensinar uma criança a barganhar com você. Eu só vou tirar 10 se eu puder jogar videogame. Eu só vou comer o arroz, feijão e salada se tiver batata frita. Entendi. Se eu dou essa opção pro animal, pra criança, é complicado. Tá conhecendo? É complicado, né? Então, eu já chego na casa meio que inibindo esse tipo de pensamento e estabelecendo a base da metodologia Azucro. E como que a gente alcança isso? Com muita repetição. Então, eu faço os exercícios, eu faço as práticas, as técnicas muitas vezes, com muita paciência. Então, também se eu tiver num dia ruim, eu nem vou fazer atendimento. Entendi. Né? E muita atitude correta. Porque também não adianta nada eu chegar lá com muita repetição, muita paciência e puto da vida, gritando, falando alto, mexendo com o animal da forma errada. Né? Então você não tem petisco, assim. Você tem chega lá... Para treinar coisas básicas, não tem necessidade nenhuma. Quando eu vou pensar em preparar um animal para cinema, para filmes, novelas, séries, aí eu preciso de um incremento a mais. Aí eu preciso, às vezes, de um brinquedo, às vezes de uma comida, né, um petisco. Né? Aí sim. É porque é algo que não pode sair ali do contexto, né? E aí é até anatural muitas vezes, né? É. Então, que nem minha cachorra mais velha, a Texas, ela foi protagonista de um filme, chama Barba Ensopada de Sangue. Ela teve que fazer de tudo. A gente escalou uma ilha que assim, praticamente era uma pedra no meio do mar, assim, lá em Cananéia, próximo de Cananéia. Cananéia, adoro Cananéia. Exato. E aí a gente foi lá na Ilha do Cardoso? Ilha do Cardoso. Ilha do Mel. Isso, a gente atravessou aquela boca de mar ali, que é uma loucura. Cachorra no barco lá, tal e tudo mais. Top demais. Ela gravou no oceano, então no meio do mar, as câmeras, tal, drone. Então ali é algo anatural para o animal. Então eu também preciso dar um incremento a mais. Sim. Vou treinar um agility com o meu cachorro. Agility é aquela prova parecida com o hipismo, né? Então vai ter que pular, entrar em túnel, virar no slalom lá tal, subir para as plataformas. Também é anatural. E não é anatural, mas não. É natural, mas não naquela sequência. Sim. Né? E pensando sempre em velocidade. Então eu preciso dar um incremento a mais. Pro batidão do dia a dia, educação básica, feijão com arroz dentro de casa. Não, sem chance. Sou eu e o animal. Então eu falo, é a arte de entrar na mente do animal e conseguir corrigir problemas comportamentais e ensinar coisas boas. Se o animal tiver problemas comportamentais. É uma pegada Ace Ventura, né? É. Isso aí. É meio Dr. Dolittle ou meio Ace Ventura, sabe? Porque, Dr. Dolittle. Pode crer esse filme, cara. É muito bom, é muito bom. E o... É legal a ideia do Dr. Dolittle. Legal. Pô, faz muito tempo que eu não falo desse filme até. Da hora. O Dr. Dolittle é o cara que ele escuta os animais e fala com os animais, não é? É, ele mesmo. É isso mesmo. E o grande lance... Eu não quero escutar, eu não quero, e tá escutando ali os animais. Porra. Eles falam. Tem gente que escuta. Tem gente que não escuta. Não é a mesma comunicação que a gente tem aqui. Sim. Eles têm entre eles. Até a gente tava brincando aqui off, né? Uso. Do gato também. Uhum. Tudo isso é comunicação vocal. Tá se divertindo com a água aí, ó. Deixa ela brincar. Mas Com sede? Tem gente que entende essa comunicação. Tem gente que não entende. Mas aí, se a gente for num outro aspecto, tem humanos que já não conseguem se comunicar com humanos. É verdade. Tem gente que não sabe mais se externar, trocar uma informação, ler uma pessoa. Uma coisa que é tão simples, pra mim é uma coisa simples. Ler uma pessoa, saber qual que é a índole daquela pessoa, saber como que ela vai se portar, o que ela deseja, a troca. Tudo isso daí é uma coisa que a gente foi perdendo com o tempo. Uhum. Assim como a gente não já consegue mais captar os feromônios da mesma forma que a gente captava antigamente, quando ele era mais selvagem. Sim. Saber, dar um exemplo meio esdrúxulo, né? Mas saber se a fêmea está realmente num período fértil ou não. Se o macho é um macho que tem uma qualidade espermática boa ou não. Se ele é um alfa, se ele é um beta, se ele é um ômega. A gente perdeu tudo isso daí. Os animais não perderam. Estão perdendo também. Mas ainda são muito mais selvagens do que a gente. E uma coisa também que você trouxe, que eu acho assim... Que você quebrou aqui, que era meio que mito. Essa questão do espaço. Uhum. O espaço... Tem duas vertentes. A primeira vertente é... Vou levar pra casa, hein?
É. Posso roubar? Produção, pode deixar ela aí ou quer que tire? Pra pegar na câmera. Não tem que deixar aqui. Linda demais. Desculpa aí. Não, pode deixar, tá tranquilo. A primeira vertente é o espaço físico que você havia comentado. Ela já tá olhando em você, encarando aí agora. Tô conversando com ela, pô. É que vocês não acreditam, né? Eu Ela tô tá conversando estudando, com ó. ela. Cara, realmente ela tá prestando atenção no que você tá fazendo. E é legal que ela tá com uma pupila maior do que a outra, por conta da iluminação. Isso é legal de ver em gato. É isso difícil ver na gente. Isso é impressionante mas como muda muito rápido no deles, cara. Mas do nada faz tipo... Fecha, né? À com a noite, iluminação. todas as brincadeiras, desculpa te cortar, todas as brincadeiras dela, a natureza é de caça. Então à noite você pupila pega um gigantesca. brinquedo, ela abre o olho assim, enorme, cara. Esse deixa meio escuro. Escurão assim, o olho enorme e a orelha meio abaixada assim, ela fica abaixada de longe. E você joga um brinquedinho ela pra ir lá atrás. Então ela não. Você pega o brinquedo, o gato, pelo menos ela não vai atrás, ela vai num lugar pra se esconder pra caçar o brinquedo. Então na hora que o brinquedo para, aí ela tipo vai de longe Ela prepara a emboscada e vai. e vai. Tudo é que esse negócio, eu não sei, eu posso estar falando no ABC, mas esse negócio que ela faz na água, o que eu ouvi dizer é que ela vai checar se não tem predador embaixo d'água. Não sei se Ali me pareceu muito mais que ela tava... Como ela não cansou A água. com a língua, ela ia tentar pegar e... entendi. Mas ela parou no meio do caminho. Porque ela viu que tinha água mesmo e ela tava meio na dúvida. Tá. E pra provar que eu não tenho nojo, ó. É o nosso Ace Ventura, sou ou meio- doutor. Sou meio bicho.